Olá, está começando agora mais um especial UniTV. Entre elas, nosso assunto hoje é economia. Aqui no estúdio, nosso time de apresentadoras, Indaíra, Mafalda, Julie, a nossa convidada especial, professora, mestre em teoria econômica, também coordenadora do projeto de extensão da Unifil, a saúde financeira da família, professora Maria Eduvige Marandola. Muito bem-vinda, professora. Primeiro, explica para a gente que projeto é esse, professora. É um projeto de extensão que tem por objetivo levar à comunidade conhecimento sobre educação financeira. Esse projeto existe desde 2013 e ele está sendo oferecido em resposta às muitas demandas que têm ocorrido em função desse assunto. Nós já tínhamos feito pesquisa anteriormente sobre a questão do consumo por impulso, e então nós resolvemos oferecer o projeto, que consiste em levar para a comunidade oficinas, alunos, estagiários, né, que nos ajudam a fazer esse trabalho. Essas oficinas são levadas para empresas, eventos, em próprio curso de férias no Unifil, sempre com esse objetivo de fazer com que as pessoas possam desenvolver uma boa relação com o dinheiro. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? Primeiro, vamos relembrar alguns números de 2015? Começando, então, pela inflação, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A inflação oficial, então, que fechou em 10,67% em 2015, foi o maior índice desde 2002. Pesaram aí nessa conta alimentos, bebidas, habitação, transporte, combustível e energia. Essa que teve um reajuste aí de 51% a mais do que em 2014. Para 2016, a previsão de 7% de inflação acima do sistema de metas brasileiro, que seria aí 6,5%, e também acima da meta central, que seria de 4,5%. Bom, a pesquisa do CNC, a Confederação Nacional do Comércio, aí, apontou que 87,07% dos paranaenses terminaram 2015 endividados, 10,38% sem condições de pagar as contas. Em dezembro, eram 26,28% muito endividados, 45,32% mais ou menos endividados e 15,85% pouco endividados. Ou seja, professora, aí, ó, mais de 10% aí dos paranaenses terminaram o ano com dívida e sem condições de pagar essa dívida. Como é que a senhora analisa aí esse cenário, professora? É um cenário bastante crítico e preocupante, porque quando a família não tem como pagar a dívida, ela vai ficar vulnerável, sem possibilidade de obtenção de crédito e, portanto, vai ter que lançar mão de outros meios para adquirir aqueles itens que ela necessita, podendo, então, ser alvo, né, de agiotas, o que vai provocar algum problema relacionado à questão social também dessa família. Ô, professora, nós temos uma previsão de inflação para este ano em torno de 7%. Isso significa que nós não teremos um agravamento dessa crise? Bom, esse número anunciado é uma expectativa, entendeu? Agora, da expectativa para o que de fato vai acontecer, há uma grande diferença. Nós temos um acumulado de inflação entre janeiro e fevereiro que aponta 2,18%. Então, é provável que a gente fique bem acima desses números que foram colocados ali. Até porque, se tomarmos algumas medidas de combate à inflação que forem efetivas, elas demoram um pouco para dar a resposta. Bom, as pesquisas mostram também que as pessoas estão endividadas. Qual é a melhor forma para nós quitarmos as nossas dívidas? Bom, primeiro, para quem está no vermelho, parar de fazer novas compras a prazo. Não aumente essas dívidas. Liste todas as suas dívidas, coloque numa planilha e veja quais aquelas que têm as taxas de juros maiores. Comecem pelas de taxa de juros maior. Por exemplo, tenho dificuldade para calcular. Cartão de crédito é o campeão.
Para quem está devendo no cartão de crédito rotativo, tem mais de 400% de juros. Então, é a primeira dívida que ele tem que quitar. Depois vem o banco, né, o crédito Cheque bancário, especial. cheque especial, e assim sucessivamente. Agora, professora, a gente já vem de um 2015 muito difícil, né? Então, as expectativas são para um 2016 não tão ruim, mas essas pessoas estão carregando essa dívida do ano passado e isso acumula, né? Então, ainda vai ter uma dificuldade esse ano e talvez, quem sabe, até em 2017, para essas pessoas realmente conseguirem se manter e ficar não no vermelho mais? Claro, existe um horizonte temporal agora que elas precisam para readequar os seus orçamentos, tá? Então, nós tivemos o quê? Um desajuste. Esse desajuste foi em resposta à inflação extremamente elevada, porque nós tivemos item que compõem o orçamento dessas famílias que tiveram elevação de 50%, por exemplo, energia elétrica. Então, isso desajusta. Nós não somos os únicos culpados pela nossa desorganização financeira. Não, porque quando a conta, por exemplo, da energia aumenta, e esses são os preços administrados pelo governo, e esses preços administrados estão acima, né, dos reajustes de salário, o nosso orçamento ele fica totalmente desorganizado. E é por isso que o brasileiro, né, foi ficando endividado. Então, agora, ele tem que recompor esse orçamento, saindo do vermelho, aos poucos, tentando economizar, viabilizar de todas as formas possíveis para ele novamente ter a organização das suas contas. Agora eu faço a seguinte pergunta: economizar de que forma? Se o consumismo está intrínseco na população, quer seja ela da classe A, B, C ou D, não importa. A gente observa que hoje todos têm um aparelho celular. Muitos têm até mais de um aparelho celular. Isso daí é o consumo. Isso não é gênero de primeira necessidade. Claro que o indivíduo fica imbuído pela propaganda, pela mídia, ao consumo. Muitas vezes ele não tem condição, mas ele vai comprar a prazo e vai ficar no cartão de crédito e vai ter o débito. E esse juro, quando você colocou que 2,18% entre janeiro e fevereiro, se for nesta proporção, vai dar mais de 20% no final do ano de inflação. Tá. Em resposta ao consumismo, nós precisamos desenvolver educação para a população. Há uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu de fato preciso, tá? Então, a mídia trabalha muito colocando na cabeça das pessoas necessidades. Então, elas, até mesmo para se adequarem a um padrão de consumo, acabam comprando objetos que não seriam necessários naquele momento. Cria-se uma espécie de um exibicionismo, né? Então, vira sonho obter aquele objeto daquele momento. Por outro lado, a gente tem o mecanismo do crédito, que invade a nossa casa. Alguém liga e nos oferece um cartão de crédito. Então, aquela pessoa que está enfeitiçada, podemos dizer assim, por querer aquele objeto, ela vê ali uma possibilidade de aquisição através do cartão de crédito. Então, é por isso que a gente vem encabeçando a lista nos dados que foram apresentados, que o maior endividamento, o maior percentual é no cartão de crédito, pela facilidade em se obter o cartão e pela facilidade de comprar com o cartão de crédito. Mais herói ou mais vilão, professora? Ultimamente ele é mais vilão? Ele é mais vilão, mas o crédito dentro da economia, ele é uma benção. Por quê? Se você souber utilizar o cartão de crédito, você pode ter 40 dias para pagar a sua compra sem juros nenhum. Então, ele vem de encontro para te trazer um benefício. Ocorre, né, que tudo que é demais faz mal. Então, a utilização do cartão sem um critério maior vai fazer com que a pessoa não faça os cálculos corretamente e acabe se endividando. A partir do momento que alguém tem uma quantia maior, ele pode partir para outros investimentos. Há bons fundos de investimento, há investimentos, né, que têm uma remuneração maior, que são seguros, que são garantidos, enfim.
Agora eu pergunto isso porque muitos trabalhadores utilizaram o seu fundo de garantia para comprar ações da Petrobras. Não tem, por exemplo, que haver um despertar da nossa nação? Ou, a seu ver, aquilo que já aconteceu agora há alguns dias, já está havendo um despertar da nossa nação? Certamente, foi uma traição aos brasileiros naquele momento em que se proporcionou a aquisição de ações, né, de uma estatal. E depois essa estatal foi expropriada, né, pelo meio público. Essas ações desvalorizaram e aquilo que era o fundo que iria proteger o trabalhador, ele se dissolveu como uma pedra de gelo. Então essa é uma traição para a população brasileira. Por falar em desvalorização, professor, eu queria que a gente retomasse aquela continha. A senhora fez uma continha aí sobre salário mínimo, inflação aí em 2015. O que saiu ganhando? O que valorizou ou desvalorizou aí menos? Bom, nós tivemos a recomposição do salário mínimo 11,6%, e isso ficou 0,93 acima da inflação que aconteceu no ano passado. Então, houve um ganho real. O que é um ganho real? É uma recomposição. O meu poder de compra ficou maior do que no ano passado. Só que, decorrido janeiro e fevereiro, a inflação acumulada foi de 2,18%, o que já representa uma perda de 1,29% daquele ganho, que corresponde a R$ 11,35. Agora, vamos pensar no processo inflacionário como um processo extremamente cruel e que atinge principalmente aquelas camadas de população de rendimentos menores. O que uma família poderia comprar com R$ 11,35, que já é a perda que ela tem acumulado entre janeiro e fevereiro. Nós poderíamos pensar, né, que daria um pouco de açúcar, umas latas de óleo, enfim, leite, feijão, elementos básicos do consumo do dia a dia que estão saindo da mesa do trabalhador. Nós estamos perdendo nesse processo cruel que é o processo inflacionário. Hoje, então, só gastos com o essencial. Professora, como é que vai se comportar, por exemplo, o mercado da beleza? Dá um exemplo para você, os gastos com supérfluos, porque eu ouvi dizer que existe um índice, se não me engano, é o índice Batom, conforme a crise vai se intensificando, as mulheres precisam ficar mais bonitas. Existe esse índice mesmo? Bom, existe. O mercado da beleza, então, alguns itens que nós cortamos no primeiro momento da crise, geralmente são aquilo que nós chamamos de supérfluo. Mas vai dizer para uma mulher, né, que maquiagem é supérflua, nós vamos ficar muito irritadas com isso. Mas não há outra forma. Quando o orçamento aperta, nós temos que fazer, né, algumas trocas e algumas alternativas. Só que nós temos que nos presentear. Ninguém é de ferro. Então, pelo menos um batonzinho, né, as mulheres vão se dar de presente em momentos de crise e de muita crise. Então tá, pera só um pouquinho, Mafalda, a gente já volta, vamos para um rápido comercial, a gente volta com esse assunto, que ainda tem muito assunto ainda para falar hoje. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Olá, estamos de volta com o especial UniTV. Entre elas, nosso assunto é economia. A gente conversa novamente, continua conversando com a professora e mestre Maria do Virgem Marandola. Professora, retomando então o assunto, para quem está devendo. Como é que faz aí agora para colocar as contas em dias? Qual que é a dica? Por exemplo, eu troco uma dívida pela outra, tem isso também ou não? Tem isso também.
Se você vai conseguir um crédito, por exemplo, que tem uma taxa de juros menor do que aquela que você está devendo, compensa você pegar aquele crédito, quita outra dívida. Aí está a razão da planilha que eu falei. É importante quem está devendo colocar todas as suas dívidas numa planilha e ver aquelas que têm taxa de juro maior e vai quitando, então, mesmo que seja com uma outra dívida com custo menor. Um item interessante é renegociação de dívidas. Por quê? A crise aumentou e a pessoa, o comerciante, por exemplo, ele não vai querer perder. Então, ele está disposto a renegociar. Pode ser que nessa renegociação aconteça de que você consiga uma taxa de juros menor, um desconto, um parcelamento diferente, enfim, uma situação mais vantajosa. Pode acontecer, né? Pode sim. Por exemplo, trocar a dívida do cartão de crédito, que tem um juro super alto, de repente um consignado. Sim, sim, pode ser que sim. E é vantajoso e deve ser feito sim. Agora, professora, eu acho que no final do ano passado, muita gente ainda não havia perdido o emprego, até por conta, né, do final do ano, o comércio fica um pouquinho mais aquecido, mesmo com todos os nossos problemas. E em janeiro teve surpresa para muita gente. O desempregado faz o quê numa hora dessa? É uma situação muito difícil, muito complicada mesmo, né? Eu tenho dado cursos e nesses cursos às vezes acontece das pessoas abordarem e falarem, olha, a jornada de trabalho do meu marido ela foi reduzida, né? De 8 para 6 horas e o salário encolheu X e agora nós não estamos conseguindo mais pagar as nossas contas. Se a redução já é uma coisa drástica que atinge o indivíduo, imagine então o desemprego. O trabalho é um referencial importante para nós, não só porque ele representa a nossa renda, mas também porque ele nos dá uma identidade. A partir do momento que cessa esse vínculo, então o indivíduo ele fica extremamente desprotegido. Então, é muito cruel estar dentro de uma economia cuja taxa de desemprego atinge as taxas que a nossa está atingindo nesse momento. O que fazer diante, né? Não se desesperar, buscar novas alternativas de trabalho, usar a criatividade. A gente sabe que o brasileiro, né, ele é uma pessoa que vai à luta, que busca. Então, outras alternativas. E como fazer para montar a cesta de consumo nesses casos, professora? Então, por isso que é importante, nós orientamos sempre que as pessoas precisam ter uma chamada reserva de segurança. Tá? Em épocas onde nós temos uma estabilidade de emprego, uma renda maior, nós temos que nos preocupar no horizonte da nossa vida, tá? Então, nós temos que ter um dinheiro guardado, tá? Para que nos momentos de crise, esse dinheiro possa suprir as nossas necessidades. Via de regra, nós recomendamos 6 vezes o custo do nosso orçamento. Quando a nossa renda vai aumentando, então nós aumentamos esse valor para 12 vezes e a partir daí nós começamos os nossos investimentos que nos vão dar segurança e a construção de um patrimônio para o futuro. É por isso então que esse assunto, educação financeira, ele é tão importante e tão amplo para a discussão. É um assunto que tem que começar a ser abordado também nas escolas, para que essa conscientização seja cada vez mais cedo, né? Porque acho que hoje em dia muitos pais não têm condição de passar isso para os filhos, porque eles próprios não têm essa conscientização. Então, talvez começar de pequenos na escola. Sim, sim, e esse tipo de educação já está sendo disponibilizado por muitas escolas e eu vejo isso como uma coisa fabulosa. Tá? Quem não vivenciou esse momento ficou exatamente com essa lacuna e essa necessidade também nasceu mais na atualidade, porque os nossos avós, eles viviam de maneira muito simples, né? Então, naquela relação de consumo dos nossos avós, a necessidade do dinheiro era diferente de agora. Eles praticamente produziam tudo que consumiam. Hoje não. A nossa relação com o mercado ela é muito estreita. Eu trabalho em direção a uma renda. E essa renda vai me dar um poder de consumo. Se eu não souber me organizar e equacionar isso, eu vou ter problemas futuros. Porque a renda que eu tenho hoje
pode ser muito diferente daquela que eu vou ter amanhã. E assim sucessivamente. Geralmente nós sonhamos que a nossa renda venha aumentando, mas pode ser que ela não aumente, tá? Então nós temos que ter educação financeira e entender como se dá esse processo. Dinheiro acaba, né? Também, Mafalda, e Dinheiro como acaba. acaba, e rapidamente, tá? Nós temos também que entender a questão do ciclo da vida. É. No início, nós não temos renda, nossos pais, né, nos dão aquilo que nós necessitamos. Depois nós passamos a ter renda. Se essa renda nossa for crescente e nós devemos nos qualificar, nos esforçar no mercado de trabalho, por isso que a educação é tão importante para a pessoa e para o país também. Então, se a pessoa se qualifica, então a renda dela vem subindo. À medida que a renda dela vem subindo, ela não pode vir subindo muito o padrão de consumo. Ela tem que poupar. Por quê? Porque na velhice a renda dela começa a cair. E a tendência é de que o consumo dela aumente um pouco na velhice, porque nós vamos precisar de itens que, quando mais jovens, nós não precisávamos. Agora, tem um quesito que eu acho assim, bastante importante a gente colocar aqui agora. O brasileiro, ele sonha com a loteria. E todo mundo joga. Todo mundo joga. E ele sonha com o milagre de ser o ganhador único. Se tornar milionário do dia para a noite. Ficar milionário do dia para a noite, vai pagar as dívidas. E a gente tem isso como exemplo de várias pessoas que ganharam sozinhas e que ficaram pobres, que não souberam investir. E muitas outras que ganharam em equipes, em bolão, né? E que souberam administrar melhor. O que você me diz, principalmente para esse sonhador? Muito cuidado com isso, não é? Porque se a gente pegar uma probabilidade estatística de ganhar na loteria, ela é muito pequena. Então, você está gastando um dinheiro com aquilo lá, toda semana, sei lá quantas vezes, em função de um sonho, que no horizonte temporal, se você guardasse esse dinheiro, você teria certeza de que ele estaria ali, tá? Pode acontecer que você ganhe um dia, muito bem, ganhou, não soube administrar. Então, significa que não é a quantidade de dinheiro que vai te fazer, né, conseguir a tão almejada estabilidade. É a administração dele, é o conhecimento da educação financeira que traz ao indivíduo aquela capacidade de gerenciamento dos seus recursos. Caso contrário, esses ganhadores da loteria não teriam ficado pobres novamente. Quando a Júlia falou sobre a área da beleza, né? Você deu até o exemplo, pelo menos o batonzinho tem que ter, né? Bom, então esses spas que mexem muito com a vaidade, né? Que vai tirar a celulite, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, né? Então, esses spas praticamente é um supérfluo para nós, dentro do nosso padrão de economia de hoje. Como nós temos que pensar a economia, Mafalda? Nós temos que pensar a economia numa diversidade muito grande. Uma economia como a brasileira, nós vamos encontrar pessoas com rendimentos muito elevados, com rendimentos medianos e muitos brasileiros, mas muitos brasileiros com rendimentos muito baixos. Então, esses de rendimentos muito baixos, eles já estão excluídos de muitas questões de consumo. Mas existem consumos que são consumos de itens, né, de luxo, que então eles estão destinados a determinadas camadas de população que são mais privilegiadas, que mesmo em contexto de crise, às vezes não têm quedas tão acentuadas. Então, isso não seria supérfluo para essa camada? Para essa camada, não. Professora, a gente tem percebido uma mudança no comportamento do consumidor. A gente diz que a fidelidade de marcas ela vem caindo. Isso é um reflexo do momento que a gente vive, por exemplo? É um reflexo, sim, tá? Existe lá a Dona Maria, que sempre sonhou comprar um sabão em pó, né? Tinha a marca A, líder de consumo, e ela não conseguia comprar aquele sabão em pó. Aí chega um momento em que existe a marca B, C, D.
ela consegue incluir aquilo na cesta de consumo dela. Então, a partir do momento que você tem marcas que são substitutas, estabelece dentro da economia uma relação muito importante e interessante. A troca de marca é uma necessidade atualmente, porque o poder aquisitivo não é mais capaz de colocar dentro da nossa cesta de consumo aqueles itens que nós estávamos acostumados. Então, nós continuamos consumindo o produto, mas um de marca diferente. E esse comportamento, ele é extremamente importante. Alguém me disse outro dia, professora, mas eu comprei o produto da marca X e aquele produto lá também não me trouxe o benefício que eu tanto esperava. Calma, mesmo não trazendo na totalidade o benefício esperado, você promoveu a concorrência. E a concorrência fez com que a marca líder não continuasse marcando o preço no mercado. Porque se a marca líder se sente confortável, porque mesmo o preço aumentando, você está insistindo naquilo, então ela começa a jogar o seu preço para cima e as outras começam a seguir. Então, você promove a concorrência e há um comportamento diferente, onde a sociedade consegue contribuir com esse processo na formação de preços. Agora, professora, eu devo comprar à vista ou a prazo, mesmo que o valor a prazo seja o mesmo do valor à vista? E aí eu posso diluir essa minha dívida em 10, 20 vezes, sem juros, entre aspas. Então, que falsidade. Eu, às vezes eu vou comprar um objeto e o vendedor me fala que há 10 vezes sem juros. Então, como ele pode fazer um objeto 10 vezes sem juros? Você vai ter que contra-argumentar com ele. Quanto você me dá de desconto para que eu possa fazer à vista? Insista, ele tem cartas na manga. Não pode ser o mesmo preço. Agora, professora, às vezes alguma alternativa aí que a gente consiga para se sair nessa dificuldade, né? Ao invés de comprar uma roupa, manda reformar, né? E você acabar conseguindo fazer em casa alguma coisa que você compraria pronto. Isso também é uma forma da pessoa conseguir dar uma segurada no orçamento? Com certeza, já tem surgido trabalhos alternativos nesse sentido. Muitas oficinas de conserto que têm aparecido, de reformas, de roupas, né? Uma coisa recomendada também para quem tem rendimento ali, né? Que alguém perdeu o emprego, trabalhos alternativos, né? Deve buscar outras fontes, outras possibilidades. Não desistir, correr atrás. Bom, e tem comerciante também endividado. Agora, no caso, para quem tem uma loja ou várias lojas, deve fazer estoque ou não é o momento de se fazer estoque, professora? Não é momento de fazer estoque, não. O dinheiro de estoque é dinheiro parado. Então, ele precisa ser investido numa outra alternativa. Há possibilidades no mercado financeiro que estão remunerando, né, acima dos estoques. Além de que o estoque é uma incerteza em relação ao cenário futuro. Comprar imóveis também, nada de comprar imóveis ou troca de veículos, um veículo novo? Depende, tem que ser analisado caso a caso. No mercado de imóveis, a gente tem quedas de preços, né? Então, é possível que se encontre um momento vantajoso. Você se desfez de algo e você poderá investir num imóvel agora, é o chamado bem de raiz. Em qualquer momento da economia, ele não vai sofrer tantas oscilações, né, desde que não seja para especulação. Então, é preciso analisar cada caso. Certo, professora. Então, muito obrigada pela aula de hoje, né? Professora Maria do Virgem Marandola, também mestre em Teoria Econômica, coordenadora do projeto de extensão Saúde Financeira da Família. Muito obrigada pelas dicas. Obrigada também minhas colegas, a Indaíra, Mafalda, Júlia. E obrigada a você pela companhia também. Até o próximo programa.